Os milagres de Lourdes. Aqueles que não acreditam, num certo sentido, poder-se dizer, sem reverência, que foram os doentes que deram às águas de Lourdes o seu poder de curar. Alfred Steele, professor da Universidade Purdue, Indiana, nos confins da ciência. O procurador de Lourdes, Vital Dutton, observa judiciosamente em 1858, após as aparições e no momento em que ocorreram. Já não é mais seguindo os passos de Bernadette que a multidão voltou à gruta. O sofrimento que origina um fluxo de pessoas já não parte mais dela. Ela pessoalmente, no papel bastante reduzido que agora representa, tornou-se apenas a vítima de um impulso. A atenção concentra-se cada vez mais na gruta. Foi ali que a Virgem dirigiu-se e dignou-se a aparecer. É ali que ela deseja ser venerada, numa capela a ser erigida no local, e é lá que as almas vão saciar-se, numa fonte inesgotável de graça, e que os corpos, vítimas das moléstias dos sofrimentos, encontram uma outra fonte, esta visível e tangível, nas águas que brotam do rochedo, possuidora da preciosa propriedade de aliviar os padecimentos e até mesmo de curá-los. Não se pode compreender os milagres de Lourdes sem tomar conhecimento desta sede pelo maravilhoso e pelo sobrenatural, ainda tão acentuado no século XX, e observado pelo psiquiatra de Lyon, citado no final do capítulo precedente. Esta sede e esta fé assumiram, no século de Bernadette, algumas formas que causam o assombro, pois as curas de Massabielle nada mais eram do que milagres, entre tantos outros numerosos e às vezes tão extraordinários, como aqueles da multiplicação do pão e do vinho digno das bodas de Canaã. Assim, em 1825, em La Pouille, no departamento de Vigne, o padre André, atualmente Santo André Humbert Fournet, as instâncias da comunidade das Filhas da Cruz, que passavam grandes necessidades materiais devido à fome que imperava então, abençoou em meados de junho seus últimos 30 alqueires de trigo. Estes só queriam suficientes para alimentar a comunidade por uma semana, porém, logo após a sua bênção, um monte de trigo parou de diminuir e durou 6 meses. Mas ainda em 1833, quando o padre André já tinha falecido, as religiosas invocaram-no. Dessa feita aconteceu o milagre do vinho, uma vez que os tonéis mostraram-se inesgotáveis. Observamos nessa época numerosos outros casos parecidos. São François Regis, que intervém em 1829 a pedido do cura d'Ares. Santa Germaine Coulson, que atende a oração de Santa Maria Madeleine posta em 1871, Dom Bosco em 1886 e outros. Naquele século abusivamente qualificado de racionalista e burguês, nada mais existe além do maravilhoso católico. É também um tempo do aparecimento da extraordinária expansão do espiritismo, ou seja, técnicas de comunicação entre vivos e mortos. Os espíritos não se espantam com o que se passa em Lourdes. Tem a este respeito explicações surpreendentes e poéticas. No início de maio de 1858, o L'Interet Public de Tarbes publica um artigo cujo autor, adepto do espiritismo, analisa o que denomina de aparição extraterrena da gruta de Lourdes. Na opinião do autor do texto, Bernadette está em comunicação com um ser divino e misterioso, tão logo entra em estado de êxtase. Diz o autor do artigo, seu rosto circundado por uma auréola virginal parece revelar que o raio de sol espiritual tinha descido sobre sua cabeça para nela depositar em caracteres que deviam logo desaparecer certa majestade desconhecida. O signatário do texto declara acreditar que existe entre o céu e a terra algumas correntes simpáticas, que todos os corpos na ordem natural são submetidos à radiação fluídica que os menores corpúsculos aéreos possuem, como todos os corpos terrestres, os polos de atração e de repulsão, declarando enfileirar-se entre os que não confundem as verdadeiras sensações com as ilusões e que não consideram o êxtase como loucura. O espírito pirenaico preocupa-se em dar uma explicação de aparência científica a esses fenômenos, acreditando no magnetismo animal, porque cremos no magnetismo terrestre, acreditamos no magnetismo terrestre,
porque cremos na eletricidade. Achamos até que o magnetismo animal é um agente que pode levar à comprovação da existência das forças espirituais. E como escreveria a 1º de março de 1826, no seu testamento, o célebre médico da Faculdade de Paris, Georges, que ele pode servir para atestar em nós e fora de nós a existência de um princípio inteligente inteiramente diverso das existências materiais. Assim será, se o quisermos, a alma de Deus. Quanto a isso, acrescenta o sábio médico. Noutro, uma convicção profunda baseada em alguns fatos que considera incontestável. Antes de assiná-lo, o autor desse texto espantoso conclui que a ação magnética, ao secundar as excitações da alma, pode levar a humanidade a horizontes maravilhosos. No que diz respeito a próprio Bernadette, nosso adepto do espiritismo, afirma que o estado intelectual nada mostra ao contrário à razão, e que a superexcitação que às vezes nela observamos é o sinal de um acúmulo de fluido nervoso. Um outro escritor espírita, Paul Anges, manda para o mesmo Interact Public uma carta aberta na qual declara gostar de todo o coração de Bernadette, porque os favores transcendentes que ela possui são o apanágio da natureza de elite, o selo da fé e da caridade. Ai daqueles que sem um exame negam a existência dessas maravilhas celestes, daqueles que não temem insultar as almas privilegiadas que as produzem. Essas trazem em si as causas de sua incredulidade. As trevas de seu espírito aumentam ainda mais tudo. As trevas de seu espírito aumentam ainda mais tudo aquilo que existe de revoltante na sua intolerância. Quanto a La Revue Spiritualiste, uma pequena publicação parisiense que se dedica ao estudo das faculdades da alma, à demonstração de sua imortalidade e ao retorno às luzes da verdade da religião universal, filosofia e exégese religiosa, manifestação de espíritos, magnetismo, taumaturgia, ciências ocultas, profecia, teosofia, cosmogonia, ontologia, pneumatologia, psicologia, filosofia da história, etc. Programa vasto e ambicioso, como se pode ver, toma por sua vez a defesa de Bernadette, considerada como uma jovem dotada de qualidades mediúnicas, e revolta-se ao ver a verdade espiritualista uma vez mais contestada e perseguida. Quando a onda espírita fica esgotada e os poucos exauridos, o prodigioso católico retomará seus direitos. Mais uma vez, os corpos vitimados pela doença, dominados pelos sofrimentos, pressentindo, apesar das aparências, do modo confuso que não se encontram apenas sob a jurisdição da medicina, hão de procurar alívios mágicos e abençoados. Esta busca se fará quase sempre junto aos taumaturgos, espécie de feiticeiros ou medicine, reconhecidos pela igreja. Aqui citaremos 2 exemplos, entre muitos outros. O modesto operário canadense Alfred Bassett, 1845-1937, foi ser frade André no convento da Congregação de Santa Cruz. Venera especialmente a São José, usando um pouco de óleo de lamparina que deixa queimar permanentemente diante da imagem de seu santo predileto, e fazendo uma oração obtém numerosas e surpreendentes curas, apesar da extrema reticência de seus superiores e das autoridades médicas, aonde, de fundo popular, como aconteceu com Bernadette em Lourdes, apoia e impulsiona o humilde frade André. Logo, ele mandará construir uma basílica em honra a São José. Em São Paulo, um missionário de origem holandesa, Humberto van Lieshout, 1890 e 1943, começa a distribuir a água de Lourdes, porém explode a Segunda Guerra Mundial. A água milagrosa de Massabelle não pode mais cruzar o Atlântico. Então o padre Van Lieshout abençoa a água de seu poço. Estamos em 1940. E esta revela-se tão milagrosa quanto a de Bernadette. As autoridades eclesiásticas ficam aborrecidas, mas o taumaturgo redige uma carta comovedora ao arcebispo de São Paulo, que após lê-la muda inteiramente de opinião. Deus, diz o padre Van Lieshout, mostrou-me claramente o caminho que devo seguir. Que posso dizer deste dom que Deus, na sua misericórdia, na sua misericórdia, deu a mim, pobre pecador? Pergunta. A matéria é a estrada que conduz ao espiritual. As curas corporais nada mais são do que meio para alcançar outra, muito mais importante, a cura da alma.
não apenas as almas dos miraculados, mas as das testemunhas. Eis aí a santa vocação que sinto dentro de mim, renovar a fé através das obras da fé. É o próprio arcebispo que presidirá os funerais do Taumaturgo em setembro de 1943, de cujo túmulo continuam as cruzes milagrosas. É aí que a Virgem ainda aparece algumas vezes, depois de Lourdes. O mais famoso deste local de aparições é Fátima, onde a Virgem foi vista a 13 de maio a 13 de outubro de 1917, por três crianças chamadas Lúcia, Jacinto e Francisco. O grande período de peregrinação teve lugar entre 1926 e 1937. Por lá passaram 15 mil doentes, entre os quais não se contam menos que 800 casos de cura presumidamente milagrosa. Lá também existe uma junta de constatações que não é estruturada e organizada com tanta rigidez e seriedade quanto a de Lourdes. Se tomarmos um caso, ao acaso, dentre a centena dos supostos milagres, veremos que eles aparecem extraordinariamente como os de Lourdes. Os miraculados da Virgem e alguns decênios do ano 2000 tendem a aparecer, ou pelo menos têm um ar familiar. Eis, por exemplo, Margarida de Jesus Rebelo, nascida em Guarda em 1921, perde os pais aos 14 anos, no Natal de 1939. Aos 18 anos sofre uma queda muito grave, despenca de um segundo andar. Após voltar a si, passa uns 15 dias acamadas. Posteriormente aparecerá uma dor lombar que vai acentuando-se progressivamente, apesar de todos os tratamentos. Resultado, paralisia total dos membros inferiores, retenção vesicular intestinal completa, tornando-se necessária a instalação permanente de uma sonda, cistite e dores vaginais. Os exames radiológicos apresentam um esmagamento do corpo da segunda vértebra lombar, bem como o afilamento de um certo número de discos invertebrados. Na primavera de 1942, Margarida dá entrada no Hospital Universitário de Coimbra, onde permanecerá durante um ano. O primeiro boletim declara: diagnóstico provisório, fratura antiga da segunda vértebra lombar, dores e paralisia. Numerosos e repetidos exames revelam alguns claros sinais de compressão lenta da medula, mas nenhuma alteração na estrutura óssea da vértebra fraturada. Devemos esclarecer que a compreensão da medula não pode ser causada por esta vértebra fraturada, pois o cone terminal da medula encontra-se situado acima desta. Apesar da inexistência de sinais radiológicos precisos, os médicos diagnosticam o mal de Pote. Margarida de Jesus Rebelo está sempre com febre de 38 a 39 graus, sendo que esta temperatura é o resultado de vários focos infecciosos, bexiga e fístulas diversas. A enferma não pode alimentar-se, apresenta uma intolerância gástrica a qualquer alimento, até mesmo a água. Em maio de 1944, ela resolve participar de uma peregrinação a Fátima, quando os médicos já a consideram oficialmente moribunda. Então, no largo de Fátima, no momento da bênção do Santíssimo Sacramento, eis que a moribunda sente, segundo as suas próprias palavras, uma coisa extraordinária que nem sei como explicar. Senti-me radicalmente curada, livre de todos os sofrimentos. Já começava a erguer-me para ir ajoelhar diante de Jesus sacramentado, mas os médicos não permitiram. O médico que acompanhava a peregrinação, Dr. Pereira Guins, declara ter visto a ex-moribunda comendo com apetite, conversando com as pessoas presentes. Ela mexia-se em todos os sentidos, descontraída, sem queixar-se de dores. A causa da compressão da medula tinha desaparecido subitamente. Margarida fica livre da sonda e urina de modo espontâneo. A urina estava límpida e normal. Pois bem, um exame radiológico ulterior vai provar que a sua segunda vértebra lombar continua no mesmo estado. Mas a Virgem cura miraculosamente em muitos outros lugares, até de Lourdes e Fátima. Além de Lourdes e Fátima, para registrar esses locais sagrados, praticamente todos de criação recente, ou seja, datados do século XIX e XX, seria necessário um livro inteiro. Convém ressaltar que entre eles existem alguns ancestrais veneráveis, por exemplo, de Nossa Senhora de Loreto em Recanati, na Itália, onde se presume encontrar-se a casa que a Virgem ocupava em Nazaré há 2000 anos. Miraculosa e magicamente transportada inicialmente para Tersate, na Ilíria, hoje Iugoslávia. Isto em 1921. Esta casa aí ficou durante apenas 3 anos,
antes de surgir em Recanati. Portanto, as peregrinações locais datam do século XIII, mesmo acontecendo com os milagres. Montanghini, nos seus ensaios na uma cura milagrosa ocorrida em Nossa Senhora de Loreto. A última aparição da Virgem, reconhecida pela Igreja, teve lugar em 1933, data sombria do século XX, pois este é o ano em que Hitler assume oficialmente o poder na Alemanha. Foi de 29 de novembro de 1932 até 3 de janeiro de 1933 que a Mãe de Cristo apareceu a 4 criancinhas belgas na província de Namur, mas exatamente em Bierhang. Em dezembro de 1942, o Papa Pio delega ao bispo de Namur a faculdade de julgar livremente e decidir a respeito desses fatos. O bispo em questão refletirá durante alguns anos antes de tomar uma decisão. Finalmente, Monsenhor Charriot autoriza o culto a Nossa Senhora em Bierhang, pois, argumenta ele, não foi formulada nenhuma objeção decisiva contra o caráter sobrenatural divino daquilo que chamamos de aparições da Santíssima Virgem às crianças de Bierhang. Mas o bispo coloca sobretudo em evidência o fato de que, a partir daí, uma corrente de piedade sincera e profunda dirigiu durante 10 anos os fiéis rumo a Bierhang, e também ressalta as conversações numerosas e quase sempre impressionantes, ditas prodigiosas, que estão relacionadas aos acontecimentos de Bierhang. Vemos que o Monsenhor Charriot tem a mesma preocupação de proselitismo eficiente em favor da religião católica, demonstrada um século antes por Monsenhor Lawrence em Lourdes. Contudo, mais prudente do que seu colega dos Pirineus, o bispo belga declara para todos os fins úteis manter em reserva o julgamento definitivo sobre os fatos de Bierhang e seus caracteres. Tanto em Lourdes como em Salete ou Fátima, quem diz peregrinação a um santuário onde a Virgem apareceu diz curas milagrosas. Coisa estranha, a primeira dessas curas milagrosas, controladas e reconhecidas em Bierhang, tanto por autoridades médicas como religiosas, está relacionada com uma doente que fora 5 vezes a Lourdes sem obter qualquer resultado. Oficializado apenas em 1949. O caso aconteceu em 1933 e diz respeito a uma religiosa belga, irmã Prudentia, cujo nome civil era Van Laer. A jovem, desde a idade dos 16 anos, padecia de diversos males, revelando, segundo os médicos, uma intoxicação profunda do organismo. Tratava-se de erupções eczematiformes na parte interna das coxas, na região da virilha, bem como do aparecimento de alguns furúnculos também na virilha e nas coxas, ocasionando a doente temperatura elevada e dores de cabeça violenta. A síndrome infecciosa alcançava paulatinamente os joelhos e as vértebras cervicais, onde se multiplicava abscessos e fístulas. De 1919 a 1928, agravou-se ainda mais o seu estado ao ser diagnosticada uma quadriplegia, ou seja, impotência dos 4 membros. Os especialistas concluem tratar-se então de uma osteomielite tuberculosa ou estafilocócica. Porém, o acúmulo de medicamentos surtiu efeitos satisfatórios, embora limitados. A quadriplegia regride parcialmente, as supurações diminuem a olhos vistos, mas a moléstia persiste ainda, manifesta pela presença de grandes tumefações no pescoço, na perna direita, e por uma temperatura da ordem dos 38 graus. Portanto, após 5 peregrinações infrutíferas a Lourdes, a religiosa belga resolve recorrer ao novo santuário local e bastante próximo. E acontece um milagre. No espaço de uma noite, a irmã Prudentinha torna-se curada. Declaramos, afirmam os médicos encarregados do exame deste caso, doutores Picard e Robax, não poder explicar que apenas o auxílio de fatores naturais tenha contribuído para o desaparecimento da impotência funcional e do inchaço, seja no pescoço, seja na perna. Os fatores psíquicos não podem eventualmente prestar contas nem de desaparecimento brusco das dores, nem da melhora repentina do estado geral. Vemos, portanto, que as curas milagrosas de luz constituem um fenômeno social que nada tem de marginal.
Pelo contrário, no interior de um meio ambiente favorável e bem estruturado, elas canalizam no seio das multidões disciplinadas e felizes algumas aparições pessoais, algumas aspirações pessoais, sejam elas aberrantes ou lastimáveis, ou lamentáveis. Estando isto esclarecido, as perguntas fundamentais as perguntas fundamentais que todo mundo faz são: o que acontece no âmago do corpo e da alma destes miraculados? Pergunta. E como acontece isso? Pergunta. E por quê? Pergunta. Nas 21 curas ocorridas em Lourdes desde o término da Segunda Guerra Mundial, inicialmente reconhecidas como clinicamente inexplicáveis e posteriormente como milagrosas, apenas 6 são de homens contra 15 de mulheres, proporção idêntica às curas das ondas precedentes. Esse fato faz com que os céticos pensem ou digam que as doenças curadas não são verdadeiras moléstias, mas sim enfermidades de origem histérica. Não sei muito bem o que é a histeria, responde o Dr. Olivieri a esta objeção, e muitos de nossos confrades empregam com frequência essa palavra sem estabelecer o sentido exato. Normalmente se deve empregar a palavra histeria, a não ser nos casos das histerias de conversão, expressão criada por Freud, formas de neurose, isto é, moléstias ou perturbações mentais que se manifestam não por particularidades de comportamento, mas sobretudo por sinais físicos. Era comum, antigamente, a histeria de conversão encontrar-se na origem de várias paralisias totais ou parciais, de cegueiras, etc., como nas crises nervosas violentas e espetaculares de aparência epiléptica, frequentes nos tempos passados e praticamente desaparecidos na atualidade, exceto que os casos de 1858 revelam quase todos uma histeria de conversão mais ou menos intensa. Mas sente-se vontade de dizer: e daí? Pergunta. Numa época em que não existiam nem a psiquiatria nem a psicanálise, esses doentes não contavam praticamente com nenhum recurso, e aqueles ou aquelas que não iam explorar em Lourdes ou em outros locais similares, o alívio de seu mal arrastavam-no consigo por toda a vida. E todos os psiquiatras e psicanalistas sabem muito bem que em numerosos casos de histeria, de conversão, às vezes é suficientemente um leve choque emotivo, uma palavra dita, uma repentina tomada de consciência para que produza uma cura milagrosa. Outra objeção: o psiquismo. Sob este termo vago, em geral, queremos dizer que muitas moléstias parecem ser de origem mental, não mais de modo inconsciente como na histeria de conversão, mas de uma forma mais evidente e quase consciente. Um certo número de curas alcançadas em Lourdes são realmente dignas desta explicação, desde que limitemos de modo restrito o sentido que isso possa dar ao psiquismo. É preciso, neste caso, nos referirmos a Freud, mas não ao Freud da teoria dos sonhos e da libido, mas ao Freud de após 1920. Na verdade, o pai da psicanálise sofreu uma profunda modificação nesta época. Acho que o ser humano é regido por duas forças ao mesmo tempo contraditórias e complementares: o instinto de vida e o instinto de morte. Eros e Thanatos. O desenvolvimento da psicologia animal e a etiologia comprovaram que se tratava de uma intuição certa, ainda que formulada erroneamente. Na verdade, o instinto de morte parece, de certa forma, com o instinto de vida degenerado e alterado. Quando um ser vivo, animal ou homem, teve uma aprendizagem errônea das funções essenciais, quando as estruturas normais que permitem seu desenvolvimento falham, ou quando algum estresse excessivo ultrapassa a capacidade de defesa ou de proteção, este ser vivo só sobra naquilo que se convencionou chamar de marasmo, inicialmente mental e depois psíquico. O caso mais conhecido é o do hospitalismo, nas creches onde são recebidas criancinhas órfãs ou separadas de sua mãe por um motivo ou outro. Por mais perfeito que sejam a higiene e a alimentação, a mortalidade é assustadora, da ordem de 50% na melhor das hipóteses. Mesmo bem nutrido, bem vestido, vacinado, lavado, etc., um bebê humano encontra as maiores dificuldades para sobreviver longe da presença materna. Tudo acontece como se ele não desejasse viver nessas condições, e quando sobrevive, o faz com sequelas mentais e físicas graves, fala tardia, moléstias infantis, etc.
Contudo, a incompetência ou a indiferença materna pode produzir os mesmos resultados que a ausência total da mãe. Vimos anteriormente, quando da onda das curas de 1858, que havia muitas crianças da época mergulhadas em pleno marasmo. Numerosos estudos históricos e sociológicos demonstram que em certas esferas populares durante o século XIX, devido à pobreza, ao analfabetismo, ao alcoolismo feminino muito difundido, o instinto materno empobrecia-se, chegando às vezes a desaparecer. Tudo se passava como se na maior parte do tempo a criança se sentisse abandonada. Aliás, a biografia de Bernadette prova que ela mesma foi muito abandonada pela mãe. Não morreu, mas nunca se tornou realmente uma pessoa adulta. Quando da segunda onda de curas, aquelas estudadas pelo Dr. Boissarier por volta de 1900, não faltam exemplos deste tipo, seja nos milagres, como tal, ou nos casos reconhecidos apenas pela medicina. O mais espetacular é, sem dúvida alguma, de Henriette Halton, nascida em Lillex, em 1888. Criança pequena, raquítica, doente desde a idade de 10 anos, é tuberculose e sofre sobretudo de anoxeria. Henriette recusa-se a comer, todavia ela sobrevive. Não se sabe como. Até os 20 anos, nessa época, já sem sair da cama há 5 anos. Pesa apenas 16 quilos. Quando chega à luz, as pessoas ficam assombradas. Para que fazia uma peregrinação esta velhinha desencarnada de 80 ou 90 anos, perguntavam. Era essa a impressão que transmitia. A água das piscinas a ressuscitará e 3 semanas mais tarde seu peso estará dobrado. Qual o mecanismo de uma metamorfose desse tipo? Pergunta. Sem dúvida alguma, a permanente presença em Lourdes da imagem daquela mãe doce, terna, boa e indulgente, o próprio ato de entrar nas águas das piscinas, semelhantes, apesar da temperatura gélida, ao saudoso líquido uterino. Tudo isso deve dar aos doentes esse tipo de impressão de estarem nascendo pela segunda vez. Terceira objeção. Aqui vem da medicina psicossomática. É certo realmente, responde o Dr. Olivieri, que os métodos empregados pela medicina psicossomática podem levar a curar moléstias orgânicas, mas eliminamos sistematicamente em nossas investigações tudo aquilo que possa ser explicado pelo auto ou hétero sugestão, e quando há um tratamento relevante por parte da medicina psicossomática. Eis aqui uma afirmação impossível de ser aceita como tal, pois isto é reduzir a medicina psicossomática a uma espécie de charlatanismo simpático, atitude que representa uma grave simulação da verdade. De fato, a medicina psicossomática não é uma especialidade entre tantas outras, mas sim uma medicina que aborda as moléstias de outro modo. Para ela não existem precisamente doenças, mas apenas doentes. Cada qual com suas particularidades, sua história, sua estrutura pessoal e a imbricação inextricável entre o psiquismo e o mental. Não há aí uma solicitação inicial de ordem filosófica. A medicina psicossomática nasce quando tentamos compreender o fenômeno do me dá água na boca. Na verdade, o que significa esta frase tola e comum? Pergunta. Imaginamos um prato que gostamos e apenas por pensar nele salivamos, isto é, uma glândula endócrina. Depende do sistema nervoso, depende do sistema neurovegetativo, portanto, independente de nossa vontade consciente, começa a funcionar. É um pouco semelhante à maçã de Newton. Quando nós fazemos esta primeira pergunta, segue-se uma porção de consequências descobertas. Assim, a neurose de guerra foi uma epidemia surgida nas linhas de frente que se disseminou entre os combatentes das trincheiras durante a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Alguns especialistas pensavam que se tratasse de lesões causadas no cérebro pelas ondas de choque dos tiros e bombardeios. Porém, um médico alemão entendia, e a sua opinião era ímpar, que nós achávamos simplesmente diante do que agora denominamos de traumatismo psíquico, e que, portanto, os tratamentos a serem usados deveriam ser meramente psicológicos. Os numerosos
Resultados positivos alcançados comprovaram a validade de seu diagnóstico. Logo depois, pesquisas mais profundas e precisas trouxeram à tona revelações sensacionais. O grande pioneiro da medicina psicossomática é o americano Alexander, que clinicava em Chicago. É a ele que devemos a descoberta de se a úlcera do estômago e do duodeno, apesar da indubitável presença de lesões na parede do estômago, exclusivamente de origem psíquica. Alexander tinha aprofundado tanto seus conhecimentos neste domínio que, diante do simples relato da história de uma vida ou do caráter de uma pessoa, era capaz de diagnosticar a enfermidade sem entrar em contato com o interessado. Serve como testemunha esta pequena e extraordinária historieta. No hospital onde ele ministrava seu curso, um dos médicos escolheu em segredo os doentes que seriam em seguida submetidos ao exame de Alexander. A sessão começa, os doentes ainda não se achavam presentes. O médico do hospital faz alguns retratos psicológicos sem dar nenhuma indicação física. Primeiro caso, trata-se de um jovem de cor negra com cerca de 20 anos, explica o médico, que perdeu os pais aos 4 anos de idade. Aos 6 precisa ganhar a vida vendendo pelas ruas cordões de sapatos e jornais a fim de se alimentar e alimentar os irmãos mais novos. Quando começa a frequentar a escola, tem que trabalhar ao mesmo tempo fora, faz faxinas e limpeza e em casa nos afazeres domésticos. Atualmente está hospitalizada. De que mal ela sofre? Pergunta. O Dr. Alexander pensa por um momento e revela o seu diagnóstico. Trata-se possivelmente, diz ele, de um bócio exoftalmico ou doença de Basedol. A doente é chamada e efetivamente vê-se entrar a moça com os olhos exorbitantes, com a tireoide saltada, vítima de uma clara e profunda instabilidade nervosa. Também foram feitas experiências significativas e apaixonantes com os animais, especialmente com gatos. Se colocarmos um gato numa jaula próximo a um cachorro ameaçador, o gato não pode escolher nenhuma das duas soluções que lhe são possíveis numa situação normal, ou seja, o ataque ou a fuga. Resultado? Pergunta. Rapidamente sua pressão se eleva. Esta experiência permitiu-nos compreender que as emoções, sejam elas de que tipo forem, atuam sobre o sistema neurovegetativo e, consequentemente, sobre as glândulas endócrinas que dele dependem, através de mecanismos que ainda não foram inteiramente esclarecidos. Mas o metabolismo em geral e o funcionamento dos órgãos encontra-se sob a dependência destas glândulas. Vemos de imediato como podem funcionar em caráter permanente este circuito entre a alma e o corpo. Contudo, as mobilidades desse circuito mudam segundo os indivíduos e a fragilidade momentânea ou hereditária deste ou daquele órgão. Assim, o mesmo tipo de emoção terá como consequência uma crise de asma num determinado indivíduo, uma hipertensão no outro, num terceiro, causará perturbações intestinais e a um quarto, uma moléstia de pele. Entre essas reações encontram-se os vômitos, as dores de cabeça, os distúrbios cardíacos, os problemas urinários, as impotências sexuais, etc. As perturbações funcionais repetidas sobre um mesmo órgão chegam a criar, mais ou menos rapidamente, lesões orgânicas ou concretas. Neste caso, não basta tratar desta lesão se não se trata ao mesmo tempo da causa psíquica, pois em caso contrário, esta renovará a moléstia ou criará uma outra em algum ponto do organismo. No estágio atual de nossos conhecimentos, pertence a 7 grupos de enfermidades analisados e pesquisados em profundidade pela medicina psicossomática com relação a este tipo de processo. As doenças endócrinas e nutricionais, sobretudo o hipertireoidismo, o diabetes, a obesidade, a anoxia, são elas o resultado das tensões afetivas prolongadas. As alergias, asmas, eczema, urticária, febre de feno, etc. Elas traduzem a necessidade de amor, uma insegurança profunda, um apego excessivo e regressivo com relação à mãe. As afecções cardiovasculares, a hipertensão, perturbações do ritmo cardíaco, determinados casos de infarto, são as consequências de uma agressividade constante e refreada, incapaz de achar uma válvula de escape. As moléstias de pele do tipo psoríase, pruridos, etc., que assinalam uma ansiedade crônica. A tuberculose pulmonar é a doença dos abandonados.
dos privados de amor, cuja respiração incompleta e curta fragiliza os pulmões, que são em seguida atacados sem a menor dificuldade pelos bacilos de Koch. As doenças digestivas, especialmente a úlcera, que é a enfermidade dos hipersensíveis, inibidos e incapazes de se entregar a confidências, ruminando em segredo e em silêncio humilhações reais ou imaginárias. O glaucoma, aumento da pressão interna do olho, podendo levar à cegueira, que pode ser desencadeado por um choque emocional. É particularmente instrutivo. Temos que convir comparar esta lista com aquela das moléstias curáveis em Massabielle, estabelecida em 1858 pelo Dr. Dawson, e também com as dos 64 milagres oficiais. Aliás, existe quase sempre nestes casos a conjunção entre uma moléstia psicossomática pertencente a um destes 7 tipos e as consequências inevitáveis de uma anoxeria persistente e de uma imobilidade prolongada. Mas tudo isto é muito teórico para que se possa compreender bem o duplo mecanismo da formação de uma doença, tais como aqueles que acabaram de ser citados, e da sua cura. Seria conveniente conhecer o verdadeiro romance de um milagre de Lourdes. Ora, e se existe uma miraculada austríaca, Edeltraud Fulda escreveu um livro intitulado E Serei Curado, o nome do livro, E Serei Curada, onde sua história é relatada quase que dia por dia, desde o início de sua moléstia até o seu restabelecimento milagroso, 13 anos mais tarde. E veremos como uma pessoa pode ficar realmente doente, organicamente doente, a ponto de deixar-se levar lenta, mas inexoravelmente às portas da morte, e como esta mesma pessoa pode recuperar-se graças a uma emoção proporcionada por Lourdes, seu mito, e pelo fervor demonstrado pelas multidões que ali se congregam. Minha vida dependia da dança. A dança devia ser a razão da minha esperança, como era o objetivo da minha vida. Assim como a biografia de uma das mais célebres miraculadas de Lourdes. Edeltraud Fulda, um austríaco curado em 1950 de um mal de Addison. O pai ia mandar matriculá-lo na classe infantil do corpo de baile da Ópera de Viena. Quando morre, de repente, a menina está com 6 anos e tem 2 irmãs. A mãe, tendo que assumir sozinha a educação das 3 filhas, não se vê em condições de pagar o curso de dança. Edeltraud passa a frequentar um curso comercial antes de começar a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, como vendedor numa confeitaria. Porém, não renunciou à dança e pouco depois, conta-nos, procura arranjar contratos para um número que ela montou com a sua irmã Úrsula. As irmãs X. Não se trata absolutamente de dança clássica, mas do que se costuma denominar de dança típica ou mesmo exótica, pois as duas moças austríacas apresentam-se fantasiadas de orientais, com cetim rosa ou azul e com bijuterias. Eis as irmãs X a caminho em vias de realizar uma turnê pela Europa, inicialmente em Praga, depois em Roma. Contudo, já faz algum tempo que Edeltraud sofre uma terrível dor de estômago. Corre diversos médicos que se referem, sem exceção, a nervosismo ou amor contrariado. Estas expressões banais revelam uma boa intuição. Na verdade, tomaremos conhecimento através de seu relato que Edeltraud permanecerá resolutamente virgem, recusando-se a ter relações sexuais nesse ambiente de cabaré que frequenta. Ambiente muito livre para o seu nível de educação, e quando se lê determinadas páginas por ela escrita, compreende-se que se trata mais de uma repressão do que de uma simples recusa a que isto conduz a um comportamento fora do comum, tanto físico quanto fisiologicamente. É em Roma, em junho de 1937, ao fim de um dia passado na praia com a irmã e 2 jovens romanos, que se declara a sua primeira grande crise. Tem então 21 anos. Faz-se necessário levá-la imediatamente ao hospital onde é operada. É submetida a uma ressecção do estômago, porque a parede deste órgão fora perfurada por uma úlcera. Mas, se a intervenção cirúrgica resolve sua terrível dor de estômago, eis que outras perturbações físicas se declaram. Inicialmente, a micção, a ação de urinar.
torna-se impossível. Fala assim, passar uma sonda. E ao escutar esta palavra, revela-nos ela experimenta alguns espasmos de pavor, e seu coração dispara como um alucinado. Quando é levada para que se realize a intervenção, treme como vara verde, e seu coração bate tanto que tem a impressão de que vai sair do peito. O relato que nos faz sobre os acontecimentos revela, de forma clara, implicações sexuais inconscientes. Acompanhe com os olhos todos os movimentos, todos os gestos do Dr. B. Um tubo niquelado que traz na mão deixa uma ampolazinha nas duas extremidades. Isto aumenta ainda mais a minha angústia. Injeta-me um líquido na bexiga que B começa a explorar com o auxílio do referido instrumento munido com as ampolas. Isto é muito doloroso, obriga-me a ficar imóvel. Não bastante a vergonha que sinto por estar sendo assim remexida. O assistente bole numa gaveta, escolhe um tubo fino que B introduz na minha bexiga. Sinto-me mal. Aperto os dentes, de repente, uma dor intolerável remoe as minhas entranhas. Grito, peço que parem um instante, apenas um instante. Eles prosseguem a si mesmos e a dor é tamanha que agarro ao braço de B. Parem, parem. Sinto-me desfalecido, os cabelos úmidos, as faces banhadas de lágrimas. Apesar da dor insuportável, sem dúvida, fora de controle de sua consciência, ela gosta da coisa, pois, seja em Roma ou no hospital de Viena, para onde foi levada, é submetida a uma sondagem de 2 dias. Durante o outono de 1937, sua situação piorou. A micção natural continua impraticável, as regras são interrompidas, o estômago rejeita qualquer tipo de alimento e surge uma inflamação purulenta na bexiga. A jovem chora e grita dia e noite sem cessar. Colocam-lhe um dreno e eis novos e terríveis detalhes que nos são complacentemente fornecidos. O tubo preso na minha ferida sai pelo quadril, corre ao longo da cama e termina no bocal. O tubo tem uma seção em vidro da sua parte central e assim posso ver o pus que ali escorre viscoso e esverdeado. Mas um detalhe horrível, sua pele sai por completo. Quando me aborreço, diz a doente, posso tirar tiras finas da pele durante horas. Está pesando 43 quilos. No início de outubro, o dreno é retirado e ela volta para casa. Declaro ter vontade de usar vestidos elegantes e agir novamente como uma pessoa adulta. Desejo bastante significativo, mas na realidade não quer comer e fica deitada. Envergonha-me confessar que quase não me levanto. E se o faço é por muito pouco tempo. Tenho medo de ser tomada por uma histérica, pois na verdade não tenho nada de mal e nada parece justificar a minha incapacidade de reagir. Portanto, pode-se ver que se a doença é uma manifestação de seu modo de viver, ao mesmo tempo permite-lhe um início de tomada de consciência. Mas a lamentável higiene de vida transforma realmente numa doente. Em janeiro de 1938, ele novamente no hospital. Novas transfusões de sangue, desta feita e da Altraud. Descobri um novo meio de ser perscrutada. Já não se trata mais de sonda de bexiga, que ela necessita desta feita, mas de clisteres, quer dizer, lavagens intestinais. Não faltam detalhes sórdidos. A enfermeira tortura-me sob pretexto de me aplicar um clister. A água quente demais penetra com dificuldade. A enfermeira recusa-se a esfriá-la um pouco abaixo o aparelho para que o líquido pese menos dolorosamente nas minhas entranhas destruídas. Finalmente a sessão termina e a enfermeira coloca-me em pequeno balão sobre o urinol. Em vão, a água injetada não volta. Meu intestino não tinha condições para fazer as contrações exigidas. Choro de vergonha, de revolta, de confusão. Conta-nos, sentindo um peso pavoroso que esmaga seu ventre e rins e que não a deixa dormir. Ela repete sem cessar aos médicos que está sofrendo do coração e que não pode mais andar. Um dos médicos passa-lhe uma descompostura. É uma questão de opção. É nesse momento que sua avó envia-lhe uma
garrafinha com água de Lourdes. Desconheço praticamente tudo a respeito de Lourdes e não faço a menor ideia de como usar a água contida no recipiente. Digo de mim para mim que seria bom friccionar o peito sobre o coração e depois o rim que tanto me dói. Faço lenta e calmamente, como dizer, pergunta, com toda a fé e devoção, murmurou. Meu Deus, ajudai-me. Naquele momento, o resultado deste primeiro encontro com Lourdes é nulo. Na verdade, leva-na do hospital para casa, o que desencadeia de imediato uma nova crise. Meu ventre ficou duro como uma pedra e a atadura que envolve meu umbigo arranca-me lágrimas. Fiquei em casa apenas 2 dias, o ventre sacudido por espasmos, e logo está de volta ao hospital. Mas a outro hospital trata-se, nesta Viena de 2 guerras, de um estabelecimento mantido quase que exclusivamente por judeus. Ali ninguém fala de nervosismo, nem lhe diz que seu problema é uma questão de opção. Um médico, sem dúvida mais ou menos discípulo de Freud, um médico, sem dúvida, mais ou menos discípulo de Freud, tenta utilizar a hipnose para vencer-lhe a insônia rebelde. Outro lança mão de um interrogatório no estilo neutralidade vigilante, tão do agrado do pai da psicanálise, que quando Edeltraud revela nunca ter tido relações sexuais, finalmente nesse hospital judeu que, pela primeira vez, alguém vai preocupar-se em dar um nome a tal moléstia. Será conhecida por doença de Addison. De que se trata? Pergunta. Devemos fazer neste ponto um parêntese necessário para explicar. A doença de Addison designa uma insuficiência endócrina das glândulas suprarrenais. Estas localizadas no encontro dos rins são 2. A medula suprarrenal produz os hormônios corticoides que agem sobre o metabolismo. A insuficiência destas secreções hormonais indispensáveis à vida traduz por 4 sintomas. Astenia, isto é, cansaço rápido, prostração, uma tendência à imobilidade, algumas perturbações de caráter como a irritabilidade e o desgosto de viver, a hipotensão, perturbações gastrointestinais, sobretudo violentas dores epigástricas e uma anoxeria, falta de apetite e recusa à alimentação total. Finalmente, sobretudo, uma pigmentação escura da pele, análoga ao bronzeamento do sol, porém disposta irregularmente com aparência doente e suja. É este último sintoma que dá autenticidade à moléstia de Addison, pois na sua ausência os outros 3 podem constituir-se tão somente uma psicastenia ou depressão nervosa grave. Como a psicastenia é tratada na maior parte das vezes pela cortisona, o diagnóstico da doença de Addison torna-se então aleatório. No caso de Edeltraud Fulda, os médicos do Hospital Lende que a examinam procuram, portanto, sinais de pigmentação. Ela tem ou não marcas escuras nas palmas das mãos? Pergunta. O que é certo é que tem cálculos urinários, coisa estranha. Ela os recolhe e coleciona-os. Coloca aquelas minúsculas concreções numa caixa de fósforos e deixa à sua volta. Depois de uma rápida passagem por uma clínica ariana, onde os médicos se recusam a diagnosticar a doença de Addison e a repreendem com severidade. Há muito tempo que você percorre os hospitais, já é tempo de voltar para casa. Ela volta ao hospital judeu, onde finge que um de seus velhos médicos está apaixonado por ela. Mas é a época do Anschluss e da guerra ameaçadora. Edeltraud e a família refugiam-se na casa de um parente na Iugoslávia. Sofre novas transformações físicas. No fim de 1939, declara-se uma violenta erupção no ânus, o que nos proporciona novamente detalhes interessantes. As comichões tornam-se insuportáveis. As costas, os dedos, a parte interna das coxas, o baixo ventre foram atingidos em poucos dias.
Era como se retirado de um campo de urtigas, minha pele tivesse sido picada em 1000 pontos de uma vez. E quando mais me coçava, mais coceira sentia, não conseguia descansar nunca. Como se isso não bastasse, descobre-se que tem um intestino delgado com o formato de um 8 e também uma infecção nas amígdalas. Há muito tempo confessa ela que a situação de ser forçada a comer deitada me deixava sem jeito. Isto assemelhava-se demais à histeria, só de pensar no caso o sangue me afluía ao rosto. Enquanto Edaltraud fica deitada, se coçando e engolindo medicamentos à base de cortisona, sua bonita irmã Regina, chamada Una, diverte-se com um rico iugoslavo que, se não é indiferente à guerra, dela tira proveito. Em 1941, a família Fuda deve retornar à Áustria. Edaltraud, cujo estado geral continua lamentável, é tratada por médicos que se aproximam dela dizendo Heil Hitler. A solução final já estando mais ou menos sendo preparada, devemos recordar que isto não se relacionava apenas com os judeus ou os ciganos, mas também com os dementes e os doentes incuráveis. Edaltraud quase é mandada para uma daquelas horríveis anticâmeras da morte. De qualquer modo, os médicos nazistas que tratam dela continuam cuidadosamente recusando-se, com insistência, a considerá-la vítima da doença de Addison, pois este diagnóstico foi feito por judeus. Aconselho-na a usar bromato e açúcar de uva, isto é, um calmante para os nervos e uma superalimentação glicosada. Desiludida, Edaltraud volta para a Iugoslávia, onde médicos mais complacentes prescrevem-lhe injeções de hormônios e uma operação das amígdalas. A jovem sente vontade de arrancar a pele. Penteio-me, lavo-me com apenas uma das mãos, pois a outra está ocupada em me coçar até sair sangue. Gostaria de poder meter-me numa touca como um animal, quando nada me ajuda a dominar esta irritação que me deixa realmente louca. Ela procura consolo na religião, mantém correspondência com um padre austríaco. Graças a ele, convence de que os sofrimentos que suporta são a mais bela oferenda que pode fazer a Deus para resgatar os outros. Quanto ao padre iugoslavo, que vai procurar, fica assombrado. Isto é o mínimo que podemos dizer, com um estranho pedido que ela lhe fez. Na verdade, Edaltraud Fuda está persuadida que todo padre recebeu como herança o poder do Cristo de curar os enfermos. Era assim nos tempos idos, respondeu-lhe o sacerdote. Atualmente, isto seria tentar a Deus e arriscar a sorte. Nada convencida, a jovem austríaca pede-lhe, na condição de sucessor dos apóstolos, para curá-la pela imposição das mãos. Diante disso, conta-nos Edaltraud. Ele despediu-se precipitadamente. Durante o verão de 1942, vai passar as férias na montanha austríaca. Ali vai acontecer um caso estranho que lança um raio de luz sobre a psicologia profunda da futura miraculada de Lourdes. Apaixona-se por seu médico assistente, escreve-lhe versos, sai com ele para passeios e obriga-o a levá-la junto quando vai correr os doentes. Como lhe diz o seu confessor, trata-se de uma brincadeira de criança, mas não é bem isso que Edaltraud deseja, é que esse homem, por quem está infinitamente apaixonada, conheça sua maravilhosa e excitante irmã Iana, que ela afirma ser extraordinariamente bela, de cabelo louro veneziano. Prepara este encontro cujo bom êxito ultrapassará sem dúvida seus desejos inconscientes mais alucinados. O médico e a irmã de Edaltraud apaixonam-se à primeira vista e 2 meses depois estão casados. Segue-se tristes e longos anos em que ela diga alguma coisa.
Em 1945, ela lê Notre Dame de Lourdes, de Henri Lasserie. O primeiro historiador leigo de Bernadette de Massabielle sente-se perturbada por esta leitura. Tem a impressão de que se trata de um conto de fadas real, que se passa não em país imaginário, mas também não muito longe daqui. Não existe um tapete mágico que possa me levar até lá. Logo chega o fim da guerra, os russos surgem, depois os ingleses. A avó de Edeltraud morre num campo de concentração na Iugoslávia. Sua irmã está num campo de trabalhos forçados na Tchecoslováquia. Mas o prisioneiro francês empregado na fazenda onde ela se encontra é um cabeleireiro de Lourdes. Em 1946, interessa cada vez mais por Lourdes e, após a leitura de um livro consagrado aos assuntos, a decisão finalmente aflora na consciência. Quero ir a Lourdes, diz ela, mas como? Pergunta. Isto não me preocupa ainda. Minha vontade saberá triunfar sobre todos os obstáculos. Eu e minha mãe conversamos a respeito como sendo coisa certa, o que nos dá um novo entusiasmo. Até agora eu dizia, quando ficar boa farei isto ou aquilo. Agora digo, vou chegar o dia em que irei a Lourdes e quando voltar curada. Em 1947, volta a Viena. Encontrou um médico que confirma o diagnóstico do mal de Addison, fato que conduz automaticamente a um tratamento à base de cortisona, medicamento fácil de achar. Seu desejo de ir a Lourdes faz com que recorra ao auxílio dos aliados, procura um avião. Os americanos recusam, pura e simplesmente. Os franceses propõem-se a levá-la somente até Paris. Ela já não se alimenta mais, bebe apenas uma colher de água por dia, pesa 34 quilos. Finalmente renuncia à sua anoxeria e recomeça a comer, mas só aceita carne de vitela. Em 1948, isso era um luxo em Viena. As irmãs são forçadas a contribuir financeiramente para manter esse cardápio requintado. Entretanto, encontra alguns laboratórios que lhe fornecem os medicamentos raros de que necessita. Em 1949, Edeltraud tenta convencer as irmãs a lhe pagar a viagem a Lourdes, mas estas mostram-se pouco entusiasmadas com a ideia. No ano seguinte, escreve ao cardeal Spielmann, a fim de lhe solicitar ajuda, mas um revés. O cunhado, seu ex-médico, tenta dissuadi-lo deste projeto, criticando sua incapacidade para olhar a realidade de frente. Afinal, os padres que ela conhece é que se vão cotizar, vencidos por sua insistência a fim de financiar a viagem a Lourdes. Ela vai partir com a primeira grande peregrinação alemã do pós-guerra, que ocorre durante o verão de 1950. Durante a viagem acontecem coisas estranhas. A mãe e a filha desembarcam quando não deviam. Não conseguem arranjar carregador. As poltronas reservadas não estão disponíveis e na França o trem corre tanto que Edeltraud acha que o maquinista está embriagado e que vai ocorrer um desastre horrível. E eis Lourdes. Não tenho dificuldade para imaginar Bernadette rodeada por suas ovelhas na paisagem que se descortina diante dos meus olhos beatos. A 12 de agosto, sentado numa cadeira de rodas, empurrado pela mãe, depois por um maqueiro, a jovem austríaca assiste à primeira cerimônia em Lourdes. Deixa-se conduzir pela imensa onda de fervor que a circunda e sente-se em segurança, protegida por um escudo de bondade. Em seguida vai à junta médica para ser examinada, e para que depois não diga que ficou curada de uma moléstia que não tinha. Estas são suas próprias palavras. O médico que a recebe examina a ela e aos atestados que leva em seu poder e prescreve-lhe um banho diariamente e também a procissão. Esta é a terapia usada em Lourdes. Levam-no então rumo às piscinas. O medo, o frio, o peso do desespero acumulado durante muitos anos fazem com que algumas lágrimas rolem morna ao longo de minha face. Uma cortina é aberta, empurram-na suavemente e ela desce os degraus que vão até o fundo da piscina, que não é mais larga do que uma cama. Despem-na e cobrem-na com um lençol. Estou ofegante, perdida, sinto o coração bater descompensado, penso que vou morrer. Meus dentes rangem uns contra os outros, meus membros agitam-se ao redor do corpo, e no entanto tudo em mim resiste. Opõe-se
opõe-se à morte que tenta me agarrar. Empurram-me novamente com sua firmeza. A água sobe ao longo de minhas pernas, envolve-me o ventre, cinge-me as costelas, murmura: meu Deus, perdoai os meus pecados, fazei com que eu possa sobreviver a esta prova. Em seguida ela beija a imagem da Virgem. Ao sair da água retira um lençol encharcado que lhe envolve o corpo, enxuga-na e torna a vesti-la. Aconteceu ou não alguma coisa? Pergunta. Um estranho bem-estar, relata Edaltraud. Fulda, esparra-me-se até o fundo de meus músculos. Digo a mim mesmo que isto é devido ao aquecimento do meu corpo após o banho gelado que acabei de tomar. E quem sabe, pergunta, também devido ao fato do medo ter me deixado. Desloco-me com toda a facilidade. Meu passo vai ficando cada vez mais firme à medida que avanço. Antes de regressar ao hotel, a jovem e sua mãe vão dar uma volta pela gruta. A senhora Fulda, ao reencontrar a filha na saída das piscinas, achou que ela estava com a face rosada e os olhos brilhantes. A doente, à mesa, come como uma pessoa normal. À tarde, durante a procissão, Edaltraud experimenta uma grande exaltação mística, tem a impressão de ser transportada ao tempo de Cristo, quando ele próprio espalhava sua palavra, evangelizava as multidões. À noite, à mesa, come tudo que lhe é oferecido sem se restringir à vitela, que há muito tempo constitui sua única alimentação, e resolve não tomar mais nenhum medicamento. No domingo, 13 de agosto, vai tomar o segundo banho das piscinas. A descrição que faz da multidão dos enfermos é alucinante. Toda a miséria do mundo congrega-se neste lugar. De que padece esta encantadora jovem sentada ao meu lado? Pergunta. Os olhos giram nas órbitas, o corpo é sacudido dos pés à cabeça. Durante alguns momentos, mais adiante, uma criança abre os olhos espantados sobre um mundo de sofrimentos. A sua cabeça descomunal está plantada estranhamente sobre um corpo doentio. À minha frente, uma mulher ainda jovem, terrivelmente magra e pálida, quase toca num homem mais velho cujo pescoço se dilata quando ele respira, dando a impressão de que vai arrebentar. Ao meu redor há um oceano de sofrimentos. São os condenados, sem remissão pela ciência humana. Na refeição do meu dia, pela primeira vez, depois de uma eternidade, ela toma um sorvete. À noite assiste à procissão das velas. No dia 15 de agosto, devora com avidez alimentos que há muito tempo era incapaz de ingerir, sobretudo frutas, e resolve renunciar definitivamente ao seu remédio, a cortisona, que era como uma droga para ela. Já fazia tantos anos, não surgiu nenhuma alteração. Estarei curada? Pergunta a si mesma. Não ouso dizê-lo a mim mesma, noto perfeitamente que alguma coisa excepcional está acontecendo comigo. Todavia, ainda estou muito presa a uma falsa imagem do milagre. Bem-estar súbito, faces colorida, aspecto geral muito melhor, aumento de peso. No dia 17 de agosto, pede para ser recebida pela junta médica. Os 12 médicos que estão reunidos para recebê-la parecem desconfiados. Ela exibe seus papéis, não fazem comentários. Apenas o Dr. Leurit, que era o presidente da junta naquela época, faz um gesto ao mesmo tempo encantador e inesperado. Apanha um cravo num vaso de flores que se achava ao seu lado e oferece a Edaltraud, dizendo-lhe: até logo, senhorita. O que a anima a retornar no ano seguinte para ser reexaminada. No trem de volta não tem mais necessidade de padiola. Fica de pé, anda e sente-se exuberante. Ao chegar a Viena, começa a comer avidamente. Sua irmã Urshi, aparentemente maravilhada por vê-la, se não curada, pelo menos bem disposta, propõe-lhe pagar um curso de datilografia. Ela me aborrece, diz Edaltraud, que, ao que tudo indica, não tinha refletido que a sua cura milagrosa importaria na obrigação de ganhar a vida. Ela poderia ao menos aguardar até os progressos de minha cura mostrarem-se bastante evidentes. Quanto ao seu médico assistente, no momento exclama: isto me assombra. Um homem de boa vontade dá o melhor de si durante anos sem conseguir chegar a nada que vale a pena, e de repente tudo acontece sem a intervenção da ciência.
A cura da austríaca não é mantida em sigilo, jornalistas surgem de todos os lados, assim como um sacerdote tenciona escrever uma história sobre ela. Também um estranho chefe de uma seita deseja organizar algumas cerimônias à sua volta. Após a publicação de um artigo intitulado "Será um novo milagre de Bernadette?", pergunta, Edeltraud recebe uma correspondência enorme, especialmente de pessoas doentes, e então tem a ideia de organizar pessoalmente uma peregrinação. Também irrita-se com aqueles que duvidam do milagre e dizem que se Edeltraud está curada é graças ao clima de Lourdes que despertou sua força de vontade. No ano seguinte, quando retorna a Lourdes e representa-se diante da junta médica, sofre uma grande decepção. Os médicos que compõem a comissão dizem que não podem considerar sua cura como milagrosa, pois daqui a alguns anos será possível curar a doença de Addison pelos cuidados médicos adequados. A jovem austríaca vai então lutar para restabelecer a verdade. Seu empenho máximo é conseguir que sua cura seja reconhecida como milagrosa. Como parece que houve uma tradução mal feita com relação ao seu processo e que os médicos franceses tinham pensado que ela continuava a receber cuidados médicos, quando de sua volta de Lourdes, manda traduzir novamente toda aquela papelada médica montada durante os seus 13 anos de doença e finalmente decide ganhar a vida. Resolve comprar uma máquina de tricô e executar modelos criados por ela. Mas continua sendo alvo da dúvida e do ceticismo de um determinado número de pessoas, especialmente de um sacerdote que conhece em 1952. Este, pouco favorável aos milagres, ao que tudo indica, diz-lhe: qualquer pessoa, veja bem, estou dizendo qualquer pessoa, e não eu, qualquer pessoa que não tenha fé, não poderia dizer que você jejuou voluntariamente para alcançar um determinado estado de magreza, que se deixou fotografar nesse estado com o único objetivo de publicar estas fotos para fazer os outros acreditarem no milagre que teria acontecido em Lourdes, pergunta. Contudo, os médicos que a conheceram e trataram ficam, ao contrário, admirados com o acontecimento e atônitos também. Finalmente, a 23 de agosto de 1954, a junta médica de Lourdes declara, segundo a fórmula costumeira, a cura de Edeltraud Fulda como clinicamente inexplicável. E em março de 1955 acontece uma coisa que a jovem esclarece. E em março de 1955 acontece uma coisa que a jovem esclarece estranhamente ser a última pessoa a esperar por aquilo. A igreja reconhece sua cura como milagrosa. Senti-me como se estivesse nas nuvens, uma alegria sem par, apoderou-se de mim como se for o próprio Deus que tivesse vindo me dar uma grande notícia. O cardeal de Viena, Theodor Initzer, recebeu com muita amabilidade e diz-lhe: você também é uma pequena Bernadette. Em junho, este príncipe da igreja faz uma viagem a Lourdes para levar pessoalmente o decreto de reconhecimento do milagre. Edeltraud e Fulda acompanham até o trem. Na estação há uma multidão imensa presente. O cardeal diz, então apontando para a jovem ao seu lado: não a reconhecem? Pergunta. Esta é Edeltraud Fulda, que foi salvo em Lourdes. Participemos todos de sua alegria. E agora o que concluir depois de uma história tão rica e tão significativa, que completa vários exemplos citados anteriormente? Pergunta. Sem dúvida não devemos cometer o mesmo erro que encontramos com frequência nos trabalhos consagrados a Lourdes. Tivemos a oportunidade de ver o próprio Dr. Olivieri afirma eliminar impiedosamente dos casos estudados com seriedade as histéricas, as psicóticas, as psicossomáticas. Aliás, há um autor que reconhece que em Lourdes inúmeras doenças nervosas e histéricos ficam curados de doenças imaginárias, mas isto não é uma razão suficiente para condenar Lourdes. Como se tão somente as verdadeiras doenças orgânicas tivessem direito de cidadania no universo médico e se recusasse o direito de entrada daqueles que sofrem
não apenas na sua carne, mas muito mais em seu coração e sua alma. O que chamamos de uma doença imaginária é tão real quanto uma enfermidade real. O mal de viver que uma doença imaginária revela é grave e deve ser tratado. No estado atual das coisas, Lourdes é uma das raras estruturas onde tantos sofredores encontram um ambiente acolhedor e se sentem à vontade entre seus semelhantes, sem pretender criar um paradoxo muito grande. Poderíamos mesmo dizer que a cura em Lourdes de tantas doenças de origem nervosa e histérica, casos não recenseados devido à sua própria natureza, é de certa maneira mais milagrosa que a dos casos oficiais. Se nos estendermos mais, é preciso compreender, sobretudo, que em Lourdes, contrariamente ao resto do mundo, o instinto de morte é quase sempre vencido pelo instinto de vida. Há muito poucos exemplos parecidos com esses voluntários do sofrimento, italianos que a cada ano vêm depositar flores aos pés da Virgem de Lourdes, gesto que simboliza a oferenda de sua moléstia como uma complementação da paixão do Cristo. O que melhor resume o fenômeno social, médico e psicológico de que Lourdes se tornou o centro é esta reflexão dita um dia por um deficiente em peregrinação. Tenho vontade de dizer aos outros deficientes que, se por momentos ou em virtude de sua moléstia, deficiência ou pobreza, sentem-se rejeitados, inúteis, tenho vontade de aconselhá-los a ir a Lourdes para ali descobrir, como fiz, a vontade de viver e a razão de existir. Os milagres de Lourdes.